Bom, pessoal, vamos então começar a nossa aula de hoje. A gente vai começar com a correção dos exercícios, tá bem? Então, capítulo 7, livro 2, atividades para a sala, exercício 1B, página 33, por favor. Ô, João, essa daí é a tarefa que você passou para a ficha? É um Opa, dos fui dar o exercícios que caderno eu já. selecionei, tá? Foi o 1 e o 5 que eu selecionei das atividades para a sala, na ficha. No caso da ficha 9, né? A ficha 10 já são outros exercícios que eu mandei para vocês lá no Classroom. Bom, vamos lá então? Todo mundo conseguiu abrir? Deixa eu colocar aqui no chat de novo. Livro 2, capítulo 7, página 33, atividades para a sala, número 1. Beleza? Bom, vamos lá então. Vamos ler o enunciado. As palavras a seguir foram ditas por um diplomata inglês no século passado. Nossas colônias não têm mais escravos, porque outras áreas tropicais haverão de ter. Estamos montando negócios na África. Por que continuar com o tráfico negreiro que tira nossa mão de obra de lá? Além disso, nem a servidão nem a escravidão cabem mais no mundo de hoje. Viva o trabalho assalariado, e que os salários sejam gastos nas compras das nossas mercadorias. O B. No Brasil, que outros motivos levaram à abolição da escravidão? Por que a escravidão acabou no Brasil, pessoal? Foi por causa dos ingleses, não foi? Muito bem. Nós temos aí a pressão dos ingleses, né? Pelo fim da escravidão. Além da pressão dos ingleses, o que mais que a gente pode destacar que contribuiu para o fim da escravidão? A guerra, não é? Muito bem, As nós guerras temos qual guerra? do Paraguai, só que eu não entendi qual que é a relação. Você não entendeu qual a relação da Guerra do Paraguai e da abolição da escravidão? Isso. Vamos lá então, presta atenção. Quando começou a guerra, o Brasil precisava de soldados para lutar na guerra, tá? Como qualquer conflito, você precisa de gente para lutar, certo? O exército do Brasil não era um exército que estava preparado para uma guerra. O Brasil tinha um exército, só que esse exército não estava preparado para o conflito. Então, o que Dom Pedro II começa? Ele começa um programa de recrutamento, recrutar pessoas para poderem lutar na guerra. Acontece o seguinte, muitos senhores de escravos, para que os seus filhos ou eles próprios não fossem recrutados, eles davam ao exército brasileiro escravos, certo? Esses escravos passavam, a partir daquele momento, pertencer ao exército e não mais ao senhor que os deu. Só que, enfim, era uma troca. Ó, você não me leva, leva 3 dos meus escravos no meu lugar. Não sei se era exatamente essa a proporção. Eu sei que nos Estados Unidos, durante a Guerra de Secessão, eram necessários 15 escravos para que um branco não fosse para a guerra. Então, por exemplo, se você fosse senhor de escravos, você precisava abrir mão de 15 dos seus escravos para que você não fosse alistado. Tá bem? Aqui no Brasil, na Guerra do Paraguai, eu não sei ao certo qual era o número. Tá bem? Bom, vamos lá. Esses escravos lutavam pelo Brasil na condição, né, de pessoas escravizadas, com a promessa de que quando a guerra terminasse, óbvio, se eles estivessem vivos, eles seriam alforriados. E foi o que aconteceu. A guerra acabou, os escravos que lutaram na guerra e não morreram receberam a carta de alforria direto do imperador. Tá bem? Só que eles voltam para o Brasil e no Brasil ainda existiu o quê naquela época? O que ainda prevalecia no Brasil? Escravidão. A escravidão. Então, esses ex-escravos, né, que lutaram na Guerra do Paraguai, voltam para uma realidade escravocrata. Eles eram livres, mas a família deles ainda era escrava, certo? Então, entre os soldados do exército, tanto homens brancos livres como esses ex-escravos, começa a crescer esse sentimento abolicionista. Pô, mas peraí, não está certo, né? Essas pessoas foram boas o suficiente para morrerem pelo Brasil na guerra, mas não são boas para serem consideradas como iguais, ou seja, ainda continuam na condição de escravos, sabe? Esses pensamentos começam a contaminar, né, os soldados que participaram da guerra e com o tempo o exército assume a postura abolicionista. Conseguiu entender, João?
Consegui. Então, antes era a população que era contra. Aí, depois da guerra, o exército também. Aí, Isso. depois vem os ricos lá, que era contra a República. Isso. Então, além da Inglaterra, que é o que a questão apresenta para vocês, ele quer no Brasil, além das pressões inglesas, o que mais contribui para o fim da escravidão? Então, nós temos as camadas médias urbanas e os intelectuais, que eram abolicionistas, influenciados, né, pelas ideias socialistas e tudo mais. A elite cafeeira do oeste paulista, né? Por que eles eram abolicionistas? Porque a manutenção da escravidão prejudicava a oferta de mão de obra. Por quê? Porque você não tinha o escravo, porque o tráfico atlântico havia sido proibido em 1850, e você não tinha trabalhadores livres. Ninguém queria trabalhar no Brasil, porque o trabalho era coisa de escravos. Então, eles importaram essa mão de obra. De qualquer jeito, essa mão de obra chegava aqui a um custo muito elevado, tá bem? Então, era mais interessante acabar de vez com a escravidão para aumentar a oferta de mão de obra assalariada aqui no Brasil. Por isso que a elite cafeicultora era abolicionista. E aí, depois da Guerra do Paraguai, junta-se aos abolicionistas o Exército, que também passa a defender essa bandeira por conta da participação de escravos na Guerra do Paraguai. Entendeu? Todo mundo conseguiu entender isso? Ô, João, Fala, André. mas tipo assim, isso daí foram fatores que foram se acumulando, influenciando, né, para um dia chegar na questão abolicionista. Mas Isso. assim, teve um dia que aconteceu alguma revolta, alguma coisa que pôs fim à escravidão, um dia específico, ou não? Não, o dia específico foi o dia 13 de maio de 1888, que a Princesa Isabel assinou a Lei Áurea, e aí, daquele dia para frente, a escravidão no Brasil acabava, passava-se a ser crime, né? A escravidão, ela passou a ser proibida. Entendeu? Então, essa atitude de ela assinar foi por conta de todas essas pressões que foram se acumulando e ela decidiu assinar, não teve nenhuma revolta em si. Não, a Princesa Isabel, ela em si era abolicionista, né? Ela defendia a bandeira abolicionista, influenciada por parcela da corte, por intelectuais, né, como Machado de Assis, por exemplo. Enfim, ela era abolicionista, né? Acontece que ela se aproveitou da situação política em que ela se encontrava. O pai dela, Dom Pedro II, estava afastado para tratamento médico, ele estava na França, e ela, como regente, vamos colocar assim, por estar no trono, no lugar do pai, e defender o abolicionismo, ela aproveita e assina a Lei Áurea. Acontece o seguinte, André, a escravidão no Brasil, ela não tinha mais condições de continuar. O Brasil era o único país escravocrata da América em 1888. O Brasil estava sofrendo pressões gigantescas da Inglaterra, que já havia autorizado a própria Marinha, desde 1850, a afundar navios que faziam tráfico. A mão de obra imigrante já estava se difundindo pela região sul e sudeste do Brasil, que eram, né, as regiões economicamente mais desenvolvidas. Bem dizer, a escravidão ela continuava a ser utilizada em algumas regiões do Nordeste e Norte do Brasil, tá certo? Não que aqui no Sudeste e no Sul não existisse trabalho escravo, existia, mas a mão de obra imigrante já estava tomando conta, né, das lavouras. Então, vamos colocar assim, depois da lei Eusébio de Queiroz, da lei do ventre livre, da lei do sexagenário, das pressões inglesas, das pressões sociais, não tinha porquê nem como continuar a escravidão. Então ela vai lá e acaba de vez. Entendeu? Entendi. Valeu, João. Sabe aquela história de até as últimas consequências, né, até esgotar, foi o que o Brasil fez com a escravidão. Tipo assim, a gente chegou num ponto onde não era mais cabível o trabalho escravo, tá? Por nenhuma razão. Não que o trabalho escravo fosse cabível em algum momento, tá? Mas isso não impediu que ele fosse utilizado. Mas a gente chegou no limite do limite e dali para frente o único caminho a ser seguido era a abolição. Fechou? Então não é que aconteceu uma revolta que obrigou o governo a acabar, não, simplesmente porque não tinha mais condições, tá bom? Galera, o que mais vocês querem perguntar sobre este assunto? Fala para mim se... Sim, quando eles falavam que tipo, eles davam os escravos para os senhores não ir para a guerra, tipo, esses Certo. escravos já pegavam arma e iam direto para a guerra e passavam por uma espécie de treinamento antes. Então, Henrique, esses escravos que iam para a guerra, normalmente eles compunham as primeiras fileiras, tá bem? Como que eram as batalhas no século XIX? Você perfilava os exércitos
E aí o exército atacante, ele dava a primeira saraivada de tiros, né, o primeiro disparo, e o exército que estava defendendo, ele dava a segunda saraivada. Então, era desse jeito. Depois dessas duas saraivadas, eles partiam para a luta corpo a corpo, tá certo? Os escravos ficavam nas fileiras da frente, porque justamente é aquelas que tinham o maior número de baixas, tá certo? Então, eles não eram, as fileiras da frente não eram os soldados mais bem treinados, os melhores, os mais bem equipados. Eles estavam ali justamente para levarem esses tiros e morrerem. Não sei se vocês já ouviram a expressão bucha de canhão. O que era a bucha de canhão? É o cara que depois que o canhão disparava, ele pegava literalmente, né, um pedaço de pau com uma bucha na ponta, molhada, passava essa bucha dentro do canhão para apagar as fagulhas, né, que ficavam ali depois do disparo. Ou seja, é um trabalho extremamente arriscado, com grande risco de acidente. Então isso tornou-se uma expressão no exército. Aquele destacamento, aquele pelotão é bucha de canhão. Ele está ali para levar chumbo, para levar bala, para morrer, para que depois as fileiras de trás, aí com soldados mais bem treinados, experientes, melhor equipados, possam avançar. Entendeu? Então, sim, eles recebiam armamento e, óbvio, né, um treinamento pelo menos para aprender a manusear e já eram colocados para combate. Fechou? Quais que eram as armas? Calma, um de cada vez. Fala, João. Perdão, qual que eram as armas? As armas eram mosquetão. O mosquetão era um rifle de fabricação inglesa, não só inglesa, né, mas os mais famosos eram os ingleses. Ele tinha quase o tamanho do artilheiro, né, do atirador, e de comprimento, né? E ele era carregado pela boca, então eles apoiavam a coronha no chão, e aí na boca eles jogavam pólvora, embaixo tinha uma espécie de um ferro, né, com a ponta mais achatada, que eles usavam para apertar aquela pólvora. Aí eles colocavam o chumbo dentro, a bolinha de chumbo, né, o projétil que ia ser disparado, apertava aquilo de novo, puxava o cão, que é aquela parte que ficava atrás, né, armava ele. Aquele cão, geralmente, ele tinha uma pederneira, né, que é uma pedrinha na ponta, e do outro lado, onde a pedrinha batia, tinha uma espécie de uma... Sabe aquele negócio do isqueiro? Aquele negócio Não sei. com saliência? Então, tinha um negócio daquele lá. A hora que a pedrinha batia naquele ferro com aquela saliência, saía faísca, essa faísca detonava a pólvora e aí o projétil saía. Os rifles mais modernos, no final do século XIX, eles já tinham uma espoleta na ponta, no lugar dessa pedrinha, porque podia acontecer da faísca não sair e o rifle não disparar, né? Era um risco. Aí quando eles colocavam a espoleta, aí não acontecia mais isso. Aí eles trocaram, ao invés do cara carregar, né, colocar a pólvora depois do projétil, eles começaram a criar cartuchos. Então já vinha a quantidade certa de pólvora e o projétil, porque podia o cara errar a mão na pólvora, colocar menos, aí o projétil tinha um alcance menor, colocar mais, danificar, né, a arma. Aí eles começaram a fazer os cartuchos, aí criaram depois o sistema de ferrolho, né, que já vem o cartucho com a pólvora, o projétil, a espoleta, você só coloca ele e dispara. Só que assim, isso foi acontecendo ao longo do século XIX até chegar no século XX. Década de 60, a gente ainda tem o uso desses mosquetes, mas já começam a aparecer essas armas com a espoleta que eu falei para vocês. Mas demora para carregar, não demora? Oi? Não demora para carregar? Tipo... Ó, um mosqueteiro bom, ele conseguia dar 3 disparos por minuto, mais ou menos. Tá, um cara que tinha aí as habilidades, que manjava dos Paranauê. Ele conseguia disparar 3 vezes em 1 minuto. Beleza? Hoje você tem pouco, não é? Oi? É pouco, não é? É pouco, claro. Você pega hoje a arma de repetição, né? A minigun, por exemplo, dá 3.000 tiros por minuto, mais ou menos. Tá? Só que assim, né? Naquela época era completamente arcaico, né? As armas. As armas não tinham alcance nenhum. O alcance de um mosquetão era de mais ou menos 25 metros, sabe? Era muito pouco, assim, com precisão, né? Você mirava, em 25 metros você acertava com um erro pequeno. Daí para frente, a chance de se acertar ia diminuindo conforme a distância ia aumentando. João Vitor, era bala de mosquete ou de prata?
Bala de chumbo. Eles derretiam chumbo, moldavam o chumbo, né? Tinha uns moldes que eles usavam porque tinha que ser da circunferência do cano, né? Para a bala poder ser disparada. Então eles derretiam chumbo e faziam os projéteis. Assim, o chumbo era o metal mais barato que eles usavam, né? Mas conforme iam acabando os metais, eles iam utilizando outros. Por exemplo, o Leonardo da Vinci, ele tinha como último projeto, né? O último projeto que a gente tem conhecimento era uma escultura feita em bronze, tá certo? Ele estava juntando bronze, comprando e juntando para fazer essa escultura. De repente, rompe uma guerra e eles confiscam o bronze dele para produzir bala de canhão, tá certo? Então eles acabavam usando outros metais, mas o mais comum era o chumbo. Entendeu? Achei que era tudo de mosquete. Como assim? Do material, bala de mosquete. Tinha o mosquete, tinha o canhão, né? A artilharia, canhão, morteiro, aí cada canhão tinha ali um calibre diferente, alguns maiores, outros menores para alcances mais curtos. Tinha o morteiro, que atirava com um alcance maior, só que a precisão era muito pequena. Armamentos tinham vários, né? Tinha a garrucha, que a gente confunde com o revólver, mas ele era, na verdade, um mosquete com cano curto, né? Que era a arma utilizada mais pela cavalaria, pelo porte pequeno, ser fácil de você empunhar ela, entendeu? Tinham várias armas. Só que o detalhe a maioria dessas armas não era de produção brasileira, era a Inglaterra que produzia. Tá certo? Isso aumentou a dívida que o Brasil teve no final da Guerra do Paraguai com os ingleses, comprando armamentos. Tá certo? Entendeu. O que mais, povo, que vocês querem perguntar? Já outra coisa, ó. Fala, João. Não sei se era lei, mas como que chamava? Vou falar que é lei, mas não sei se é lei. Como que chamava a lei que permitia que os navios ingleses podiam atacar os navios negreiros? Bill Alberdin. Vou colocar aqui, ó, no chat para vocês, quer ver? Era esse nome aqui, ó. Esse era o nome, né, da lei que os ingleses criaram, autorizando a marinha inglesa a interceptar e afundar os navios negreiros no Atlântico. Tá? Então, era uma lei mesmo. Era uma lei. Foi criada, votada e aprovada pelo parlamento inglês. Beleza. Que tinha esquecido. Tá, é essa lei aí. Tá? Ela é de 1850 também. O que mais, galera? Na verdade, é de 1848, João, se eu não estou enganado. O que mais, povo? Mais alguma dúvida? Tranquilo? Querem perguntar mais? Tem mais algum exercício que vocês gostariam de trabalhar, por gentileza? Ô, João, Fala. depois que, tipo, a Guerra do Paraguai acabou, quem que foi colocado no poder do Paraguai mesmo? Henrique, depois que a Guerra do Paraguai terminou, né, que o Solano Lopes é morto, eu acho que o Paraguai ele vai passar para um novo processo eleitoral. Agora, quem assume a política do Paraguai, eu não sei. Ah, não foi o Brasil que colocou alguém lá. O Brasil ele chega a controlar o território paraguaio, tá, durante um período de tempo, tá certo? Mas depois que o Solano Lopes é morto e esse outro governo é eleito, aí eles firmam a paz, vamos colocar assim, né? Brasil e Paraguai e Tríplice Aliança, né? Vamos colocar assim, eles acertam os termos da paz. Mas o Brasil chega a assumir o controle sobre o território paraguaio por um tempo, sim. Ô, João, Entendi. Entendeu? Fala, André. eu tô com dúvida no exercício 3 dos propostos. 3 dos propostos? Pode dar uma olhadinha ali para mim, por favor? Posso. Ó, só que o 3, você sabe que não está lá na ficha, né? Mas vamos fazer ele juntos aqui, ó. O período regencial brasileiro, 1831 a 1840, foi marcado por revoltas em quase todas as províncias do Império, além das lutas políticas entre os membros da classe dominante. Uma das tentativas de superação desses conflitos foi a aprovação pelo parlamento do Ato Adicional de 1834, que se caracterizava pelo quê? Bom, vamos lá, ó, esse exercício aqui. Tem um jeito
de fazer esse exercício, que é conhecer todos os pontos que o ato adicional estabeleceu. O outro jeito de resolver esse exercício é por eliminação. Quer ver? Ó? Vamos lá, uma por uma, presta atenção. Alternativa A. O ato adicional substituiu a regência una pela regência trina? Tá certo o que está falando aqui? Não. Não, foi o contrário, não Contrário. foi? Muito bem, ele substituiu a trina pela una. Tá? Isso daí a gente sabe, então a gente pode eliminar A. B. O ato adicional fortalecia o poder central. Qual que era a principal característica do ato adicional, pessoal? O que ele fazia? Ô, João, Tranquilo, João. Fala, Henrique. calma aí que eu tô em dúvida no negócio aqui. Você tá em qual página? Porque eu tava pensando na página 33 do livro 2. Ah, João, peraí. Desculpa, eu tô na página errada. Ô, André, desculpa, eu tô na página errada. Mas qual que você tava fazendo? Porque eu lembro desse exercício que eu já tinha feito em algum lugar. Eu tava na página 12, cara. Não sei por que eu tava lá. Perdão, ó. Tranquilo. Tá no exercício errado. Vamos lá, ó. Tá certo. 3 eu tinha passado para vocês, ó. Vamos lá. 3. A Guerra do Paraguai, página 34, né? É esse. É esse, André? Essa daí. Esse daqui? Tá. Vamos lá. Só um minutinho. Tá, vamos lá. A Guerra do Paraguai é considerada como um dos maiores genocídios ocorridos na América Latina. A respeito desse conflito, analise as proposições a seguir. Por que é considerado um genocídio mesmo? Quem lembra? O que eu falei para vocês no final do assunto? Tipo, eles, para achar o Solano Lopes lá, eles mataram todos os homens do Paraguai. Eles Isso, muito matam a bem. sociedade, não matam também? Oi? Eles matam a sociedade também, pessoas inocentes Isso. também, não matam? O Solano Lopes, para tentar se proteger, começa a colocar o que sobrou da população no exército, crianças e idosos. E o exército brasileiro, conforme avançava, ele ia enfrentando, né, esses soldados, essas crianças e esses idosos e iam massacrando eles. No final, a gente tem um saldo de 94% da população paraguaia massacrada. O genocídio, ele pode não ter sido a intenção, mas não muda o fato de que ele aconteceu. Tá certo? Vamos lá. 1. Durante o governo de Francisco Solano Lopes, a economia paraguaia atingiu seu ápice, com a instalação de linhas de telégrafo, construção de estradas de ferro, criação de diversas fábricas, além de ceder parcela de terras aos camponeses e manter uma balança comercial favorável, exportando o dobro das importações. Pessoal, tá certo, tá? Todas essas medidas foram tomadas por Solano Lopes. Não sei se vocês lembram que eu comentei com vocês. Existia, né, uma estrada de ferro dentro do Paraguai, existia uma linha de telégrafo que ligava o Forte de Humaitá à capital, Assunção. Então, o Paraguai ele estava passando por um processo de desenvolvimento. O que eu disse para vocês na aula foi o seguinte: esse processo de desenvolvimento econômico do Paraguai não ameaçava nem ofuscava os interesses ingleses, né? Como alguns livros dizem que a Guerra do Paraguai ela foi motivada pela Inglaterra, porque a Inglaterra temia o desenvolvimento do Paraguai e queria então destruí-lo. O maior interesse da Inglaterra na guerra foi o fornecimento de armas para todo mundo que estava envolvido, certo? 2. Após o entusiasmo do primeiro momento, o governo brasileiro se viu obrigado a realizar o recrutamento forçado de voluntários para atuarem na guerra, chamados voluntários da pátria. O próprio Dom Pedro II, ele foi o voluntário da pátria número 1, apesar de nunca ter pisado no campo de batalha para lutar, tá certo? Então, tá certa também a 2, ok? Se o genocídio poderia ter sido evitado caso essas crianças e idosos se entregassem ou desistissem, aí é que tá, Henrique, não era simples assim. Essas crianças e idosos estavam sendo capitaneadas, vamos colocar assim, conduzidas, né, comandadas por oficiais do exército paraguaio. E se essas
esses soldados, em algum momento, desertassem ou se rendessem, eles poderiam ser executados pelos próprios oficiais. Então era um beco sem saída. Ou você morria na mão dos seus oficiais, ou você morria na mão dos soldados brasileiros. No calor da batalha, né, se entregar não era algo aconselhável, porque os caras estavam ali naquela matança, naquele banho de sangue, né, com adrenalina a mil, e aí de repente alguém vai se entregar, aquele cara vai ser atingido por um tiro, vai ser golpeado, porque ali no meio daquela bagunça, não, a razão é uma das coisas que não existem, entendeu? Ali é o instinto, né? Vamos colocar assim, nosso instinto animal. É a matança, é o banho de sangue, e aquilo lá só para quando um dos lados perde, entendeu? Desaparece, enfim, é aniquilado. Beleza? É ato de covardia também, não é? Porque você imagina, que competência tem uma criança para empunhar um rifle, né, maior que ela muitas vezes, e disparar ele, recarregar, entendeu? Ou lutar corpo a corpo, né, com a baioneta, ou com um sabre, uma lança contra um soldado adulto e experiente. Tá certo? Então foi um massacre, literalmente foi um massacre. Tá certo? Bom, vamos lá. 3. Após o conflito, o Paraguai ficou restrito a apenas um quarto de sua população, cerca de 200 mil pessoas, sendo 90% do sexo feminino. E dos 20 mil homens restantes, 75% eram velhos, acima de 60 anos, ou meninos com menos de 10 anos de idade. Ou seja, os adultos, né, de meia idade do Paraguai, e os jovens, né, acima aí de 18 anos, eles foram exterminados no Paraguai durante a guerra. O que sobrou da população masculina foram idosos e crianças que não tinham condições de lutar, porque as outras maiores de 10 anos foram enviadas para a guerra também. Certo? Qual que é a alternativa da 3, então, que a gente pode marcar? Ô, João, Fala, André. essa última aí tá certa? Tá certo. É que ele fala um quarto, né? Um quarto seria 25%. Você não tinha dito que morreram 94%? Então sobram 6. Então, André, Foram 94 dos homens, não foram? 94% da população masculina, tá? Que foi morta, não 94% da população paraguaia, ok? Dos homens paraguaios, 94% deles, e aí isso ainda é uma estimativa, não tem como a gente afirmar com certeza, é o dado mais próximo, né, da realidade, mas enfim, ainda assim a gente não tem como afirmar que é exatamente esse número, mas 94% da população masculina, não 94% do total da população paraguaia. Entendeu? Beleza. Beleza? O que mais, galera, vocês têm de dúvida? Fala para mim, por favor. Tipo, foram esse pessoalzinho de homens que sobrou, tipo, essas crianças que repovoaram a população? Basicamente, essas crianças, depois que cresceram, né? E, obviamente, né, você tem a ida de pessoas ao Paraguai, tá? Tem muito brasileiro que tem terras no Paraguai. Quando começa a ocupação do Centro-Oeste, no século XX, você tem uma parcela considerável de brasileiros que se mudam, né, para as fronteiras do Paraguai, porque a terra era mais barata, enfim, né? E começam ali a produzir, se relacionar com a sociedade, enfim. Mas, basicamente, o que repovoou, né, a população paraguaia hoje foram essas pessoas que sobraram e os indígenas, né, que não se envolveram no conflito, também não tiveram suas populações dizimadas. Né? Se um dia vocês tiverem a oportunidade de ir ao Paraguai, vocês vão perceber que a grande maioria do fenótipo da população paraguaia é indígena, tá certo? Por quê? Porque foi basicamente o que sobrou de paraguaios pós-Guerra do Paraguai. Tá certo? Certo, valeu. Nada. Pessoal, o que mais? Tem algum outro exercício que vocês gostariam de trabalhar? Tem mais alguma dúvida nesse assunto? Fala para mim. Acho que acabou. Tudo certo? Então vamos lá, ó. Vou espelhar minha tela com vocês e a gente começa na teoria, tá? Finalzinho do capítulo 7 são as duas últimas páginas, né, da teoria do livro de vocês, que é a crise do segundo reinado, tá bem? Então vamos lá. Bom, acompanhe aqui comigo, por favor, ó. Se estiverem tendo algum problema, tá, para visualizar, vocês me falam. Bom, então,
Segundo reinado, crise. O que a gente pode destacar da crise do segundo reinado? Pessoal, os motivos, tá? O que são esses motivos? São as várias questões que a apostila de vocês traz e que a gente vai trabalhar. Nós vamos trabalhar 4 questões, mas eu vou comentar 5 com vocês. Eu não coloquei nos slides, porque não chega a ser uma questão, mas enfim, é um dos fatores que pesaram para diminuir a popularidade da família real, ok? Então vamos primeiro para os que a gente colocou aqui. Primeiro, a questão religiosa, que é a desavença entre o imperador e a Igreja Católica no Brasil. O segundo motivo é a questão abolicionista, que a gente já comentou alguns pontos dela. O terceiro é o crescimento do poder econômico da elite cafeeira do Oeste Paulista e a falta de espaço político para esse pessoal, tá certo? Então, o crescimento da importância econômica da elite cafeeira do Oeste Paulista e a falta de espaço na política imperial para essa elite fez com que esses cafeicultores passassem a aderir às ideias republicanas. É aí que surge a questão republicana, a instabilidade entre os militares e o império, que a gente já comentou também no fim da Guerra do Paraguai, ok? Que forma a questão militar, e nós temos a questão da sucessão ao trono. Pessoal, quando Dom Pedro II, se o Brasil continuasse uma monarquia, quando Dom Pedro II morresse, o rei do Brasil seria o seu genro, ok? O marido da princesa Isabel, um cara chamado Conde D. Ele era francês, tá bem? O Conde D, ele era uma figura reclusa na sociedade brasileira e na própria família imperial, por várias questões, tá? Ele não foi muito bem aceito nem pela família real, pela corte, no caso, né? E muito menos pela população, já que não o viam. Então, ter o Conde D como rei do Brasil é algo que a elite política, econômica e a população brasileira não viam com bons olhos. Então, isso contribuiu para reduzir a aceitação da família real, tá certo? Não foi o que derrubou o império, mas, enfim, contribuiu ou ajudou a empurrá-lo, né, ladeira abaixo, vamos colocar assim, tá bom? Fala para mim se vocês entenderam as 4 questões. A gente vai trabalhar cada uma delas, tá? Em separado. Fala para mim se vocês entenderam essas 4. Entendemos. Sim? Vamos lá, então. A primeira delas, tá? Não necessariamente nessa ordem, mas, enfim, o que nós iremos trabalhar é a questão religiosa. O que foi a questão religiosa, pessoal? Dom Pedro I, na Constituição de 1824, aquela que ele outorgou, primeira Constituição do Brasil, e que ainda valia no segundo reinado, ele estabeleceu o Brasil como um país católico, certo? Em troca dessa vantagem dada à Igreja Católica, afinal, pela Constituição nós éramos católicos, o Dom Pedro II criou um negócio chamado padroado. Então, lembrar? O Dom Pedro I, perdão, criou o padroado. O que era o padroado, galera? Os membros da Igreja Católica no Brasil, eles seriam nomeados pelo imperador. Então, o Papa indicava, fulano é o pretendente àquele posto de bispo. Quem nomeava ele bispo era o imperador, no caso, Dom Pedro II, tá certo? E Dom Pedro I também, quando ele era imperador. E, além disso, esses clérigos recebiam do Estado brasileiro um salário, como se eles fossem funcionários. Isso criava vínculo, dependência entre eles e o Estado, como se fosse patrão e empregado. Ok? Isso dava ao imperador do Brasil o controle sobre os membros da igreja no Brasil e sobre a igreja católica no nosso país também. Ok? E além do padroado, Dom Pedro I, lá na Constituição de 24, estabeleceu o beneplácito. O que é o beneplácito? A igreja católica no Brasil só faria o que o Papa mandasse se o imperador concordasse. Inclusive a nomeação e a nomeação de pessoas para os cargos eclesiásticos. Se o Papa indicasse e o imperador não concordasse, não desse a sua bênção, né, que é o sinônimo de beneplácito, de consentimento, aquele cara não seria nomeado bispo, padre, enfim, ou qualquer outra coisa. Ou seja, para que a Igreja Católica no Brasil agisse, era necessário o consentimento, o beneplácito do imperador. Fala para mim se vocês lembram disso, e quem não lembrava, ou quem não tinha entendido, fala para mim se entendeu ou se lembrou. Entendi, lembrei. Certo? Por que a gente está tratando isso de novo? Porque isso é a raiz da questão religiosa. Por quê? Presta atenção. Na Europa,
na segunda metade do século XIX, a Igreja Católica estava em uma disputa ideológica gigantesca com aquela ordem secreta conhecida como maçonaria, tá bem? A maçonaria, ela era uma ordem formada principalmente por membros das cortes europeias, contrários à concentração dos poderes nas mãos do rei, e principalmente pela burguesia, que era a elite econômica da Europa, porém não tinha participação política. Então essa burguesia, ela começa a se articular para derrubar o absolutismo, tá bem? Muitos desses burgueses passaram a compor ordens secretas, e entre essas ordens a maçonaria. Por que eles passaram a compor essas ordens? Porque as reuniões da maçonaria são feitas a portas fechadas, só entram pessoas que são conhecidas por aquelas que já estão ali dentro, ok? Não vai entrar nenhum desconhecido. Então, se as pessoas conhecem quem está entrando, elas conseguem garantir que aquele cara não vai dedurar, não vai entregar eles e tudo mais. E ali, a portas fechadas, essas pessoas se reuniam e, dentre os temas tratados nessas reuniões, estavam assuntos políticos contrários à monarquia absolutista. Então, a maçonaria teve um papel importante na articulação política que derrubou o absolutismo na Europa. E uma vez que o absolutismo começa a se enfraquecer e a cair, a maçonaria começa a atacar aqueles que apoiavam o absolutismo, como a Igreja Católica. Estão lembrados da teoria do direito divino? O rei tinha o direito de governar, por quê? Porque ele foi ungido, escolhido por Deus para fazer isso. Ir contra o poder do rei era a mesma coisa que ir contra a vontade de Deus. Essa é a teoria do poder divino, né? Do Bossuet, do Baudin, tá bem? Que são os teóricos do absolutismo. Então, a maçonaria, ela começa a atacar a Igreja Católica nesse sentido, vocês estão apoiando o absolutismo, vocês estão errados, e a Igreja Católica começa a se defender, então cria-se um clima, né, de disputa ideológica muito grande na Europa, envolvendo igreja e maçonaria. O que isso tem a ver com a questão religiosa, com o padroado, com o beneplácito? Presta atenção, povo. Aqui foi o que eu expliquei para vocês. E aí, para a gente entender o que tem a ver, presta atenção. O Papa, neste contexto, ele vai emitir 2 documentos, tá bem? Uma encíclica e uma bula. O que é uma encíclica? Uma encíclica é um documento onde o Papa se manifesta sobre algum assunto, tá bem? E na encíclica Quanta Cura, o Papa se manifesta contra a maçonaria, tá certo? Bom, e a bula, no caso a bula Syllabus Errorum, que o Papa também emite, o que é uma bula? A bula é uma lei eclesiástica, tá? É um documento que tem força de lei que a Igreja Católica no mundo inteiro tem que seguir. Nessa bula, o Papa, ele proíbe membros da Igreja Católica de frequentarem a maçonaria. Sim, isso acontecia aqui no Brasil, tá? Também. Como também proíbe maçons de frequentarem as missas. Qual era a função dos padres e bispos? Proibir que essas pessoas frequentassem as missas. De novo, o que tudo isso tem a ver com a questão religiosa? Galera, Dom Pedro II era maçom. Ou seja, o Papa queria proibir o imperador do Brasil de ir na missa. Certo? E este imperador do Brasil, maçom, ele tinha nas suas mãos o padroado e o beneplácito. Certo? Que havia sido instituído por Dom Pedro I lá na Constituição de 1824. Então, quando o Papa emite, né, determina que a encíclica e a bula fossem seguidas, o que o imperador faz, pessoal? O que ele vai fazer? Ele deixa de fazer com que a religião oficial seja o catolicismo? Não que ele vai desoficializar, né, o cristianismo no Brasil, mas quando o Papa obriga a Igreja Católica no Brasil a seguir a bula Syllabus e a encíclica, Dom Pedro II fala o seguinte, aqui no Brasil, a bula e a encíclica não vão ser seguidas. Com ordem de quem? Com minha. Com base em quê? Com base no padroado e no beneplácito previstos na nossa Constituição, na lei. Ou seja, o imperador Dom Pedro II proíbe a Igreja Católica de seguir, a Igreja Católica no Brasil, de seguir as ordens do Papa, que era a bula e a encíclica.
tá? Essa daí que apareceu para vocês é uma charge, tá? Que foi publicado na época. Vocês têm ali um prato de macarrão, né? Sendo empurrado pelo Papa para o imperador, tá certo? E o imperador, ele vai lá e empurra para o Papa um outro prato com feijoada, que é um prato típico brasileiro, que está escrito ali Constituição do Brasil, tá certo? Ou seja, o Papa que empurrar para o Brasil a bula e o imperador empurra de volta para ele a Constituição, falando, ó, aqui no Brasil a bula não vai ser seguida. Fala para mim se vocês entenderam até aqui, pessoal. Entendemos. Entenderam? Tá. Qual é a questão religiosa? Junta tudo isso que eu acabei de falar para vocês e coloca isso nesse parágrafo que apareceu por último. Houve um evento no Rio de Janeiro, um evento da maçonaria, tá? Um evento nacional da maçonaria lá no Rio de Janeiro, e nesse evento, clérigos maçons do país todo participaram. O bispo de Olinda, que adere às ordens do Papa, ou seja, que vai contra o imperador, ele executa a bula sílabus e começa a punir aqueles clérigos da sua diocese, tá bem, que haviam participado desse evento da maçonaria. Ou seja, o bispo de Olinda desrespeita o imperador quando ele executa a bula e pune os clérigos da diocese dele que haviam participado desse evento da maçonaria. E aí é óbvio que o imperador vai reagir. Qual foi a reação do imperador Dom Pedro II? Ele manda prender o bispo de Olinda por ter acatado a bula sílabus e não a Constituição de 1824. Quando ele manda prender o bispo de Olinda, a gente tem aí praticamente o rompimento definitivo entre a Igreja Católica no Brasil e o Império. Fala para mim se vocês entenderam isso, pessoal. Mais ou menos. Mais ou menos? Que ponto que você não entendeu? Fala para mim, por favor. Segundo parágrafo. Qual? Esse segundo parágrafo. Segundo parágrafo? Ó, presta atenção. Você entendeu toda a treta envolvendo imperador e igreja, certo? Mais ou menos também. Vou voltar aqui, ó. Presta atenção. Pela Constituição de 1824, o imperador do Brasil, tá? Dom Pedro I, Dom Pedro II, eles tinham o poder sobre a Igreja Católica no Brasil. O que garantia a eles o poder sobre a Igreja Católica no Brasil nessa Constituição, a de 1824? O padroado, tá bem? O que era o padroado? Os membros da igreja seriam nomeados pelo imperador e teriam um salário pago por ele, ou seja, subordinava a igreja ao Estado, e o beneplácito, ou seja, a Igreja Católica no Brasil só tomaria atitudes se o imperador desse o seu consentimento, ou seja, a Igreja Católica no Brasil só daria um passo com o consentimento do imperador, ou seja, a Constituição de 1824, ao estabelecer o Brasil como um país católico, colocou a Igreja Católica no Brasil subordinada ao imperador. Fala para mim se está claro isso. Sim. Sim? Agora coloca essa informação de lado. Vou apresentar uma outra informação paralela. Na Europa, Igreja Católica e maçonaria estavam passando por um embate ideológico. A maçonaria acusava a Igreja Católica de apoiar o iluminismo. Iluminismo esse que a maçonaria em si combatia. Tá bem? O Papa, para poder então se vingar da maçonaria, por ela estar questionando a autoridade da Igreja Católica, ele emite Peraí, João. Fala. O que é o que é a maçonaria? A maçonaria é uma ordem secreta, ela existe até hoje, o Bebedouro tem 5 lojas maçônicas, tá certo? A maçonaria é uma ordem secreta para homens maiores de 21 anos, tá bem? Que atua hoje com filantropia, tá certo? Vocês não ouvem falar, isso não é publicado em jornal, não sai na televisão, porque é uma das características, né, da maçonaria, eles atuam nos bastidores, tá certo? Eles promovem as ações filantrópicas, mas sem ficar divulgando isso. Não é, como é uma ordem secreta, não é o objetivo de uma ordem secreta ficar aparecendo, tá certo? Não é secreta porque ninguém sabe que ela existe, ela é secreta porque você não sabe o que se faz, tanto lá dentro como as ações que eles tomam, tá bem? Só que no século XIX,
a maçonaria ela teve um papel político muito grande. A maçonaria ela vai atuar de maneira direta no combate ao absolutismo, certo? Só que a Igreja Católica apoiou o absolutismo historicamente. Então, a maçonaria, ao combater o absolutismo, passa a criticar o apoio que a Igreja Católica havia dado ao absolutismo. Consegui entender até essa parte? Sim. Sim? Aí o Papa, para se vingar da maçonaria, que estava questionando a autoridade da Igreja Católica, ele emite esses dois documentos. A encíclica, que é um manifesto do Papa, o Papa se manifestava contrário à maçonaria, e a bula, que é a bula Sílabus. Nessa bula, a bula é uma lei que o Papa emite e a Igreja Católica do mundo inteiro tem que seguir. Nessa lei, o Papa proibia membros da Igreja Católica de frequentarem a maçonaria, o que acontecia, e proibir os maçons de frequentarem a igreja. Certo? Junta as duas informações que eu dei para vocês. Qual informações? O controle que o Estado brasileiro exercia sobre a Igreja Católica no Brasil e esse embate entre Igreja Católica e maçonaria. Se você juntar as duas coisas, você vai entender que Dom Pedro II, sendo um maçom, ele simplesmente, pelo poder que ele tinha pela Constituição de 24, ele vai proibir a Igreja Católica no Brasil de seguir a bula e a encíclica papal. Certo? Correto. Nesse contexto, tá, houve um evento da maçonaria no Rio de Janeiro, religiosos participaram deste evento, afinal eles eram maçons. O bispo de Olinda vai punir os padres que, na sua diocese, né, da diocese de Olinda, que haviam participado desse evento no Rio de Janeiro. E o imperador, então, ele vai punir o bispo de Olinda por ter feito isso. Por que o imperador vai punir o bispo de Olinda? Porque ao punir religiosos que participaram de um evento da maçonaria, o bispo de Olinda estava acatando as ordens do Papa e desobedecendo as ordens do imperador. Ou seja, ao fazer isso, ele estava indo contra a Constituição e o imperador vai ordenar que ele fosse preso. Consegui entender? Consegui. Valeu. Ficou claro, de verdade? Fala. Ficou? Sim. Então tá. Pode falar. Valeu. Como Nada. que ele ficou sabendo quem participou das reuniões? Como que ele ficou sabendo quem participou? Isso. Para o padre poder ter saído lá de Olinda e ter vindo ao Rio de Janeiro, ele precisava aí de uma justificativa, vamos pensar assim, né? Então, qual foi a justificativa que ele deu? Eu vou participar de um evento, tá certo? Como o imperador do Brasil tinha proibido a Igreja Católica de aderir, né, de seguir a bula encíclica, aqui no Brasil eles pensaram que estaria suave eles participarem do evento da maçonaria, eles não seriam responsabilizados. Acontece que o bispo de Olinda, ele vai contra o imperador e resolve puni-los. Conseguiu entender? Ô, João, Não, tipo, eu consegui desculpa aí. entender, mas eu não entendi como que ele foi punir, punir entre aspas, né, o bispo de Olinda, sendo que as reuniões são secretas. Tipo, como ele sabia quem estava lá? Então, cara, não é que os padres saíram de Olinda e foram participar de uma reunião no Rio de Janeiro, tá? Eles foram participar de um evento no Rio de Janeiro, e nesse evento foi um evento organizado pela maçonaria, então você tinha ali a participação de maçons, mas não é que o evento era uma reunião, entendeu? Vamos pensar assim, era um evento público organizado pela maçonaria. Beleza, Conseguiu entendi. entender? Sim, então... Eu pensei que era uma reunião, por isso que eu não estava entendendo. Não era uma reunião, tá? Era um evento público, por isso que eles sabiam quem estava lá. Obrigado, João. Fechou? Nada. O que mais, galera? Pode falar. Ô, João, Fala. de certa forma, o bispo de Olinda, ele estava debaixo da supervisão do governador de Olinda, né? Sim. Então, Do presidente de Pernambuco, né? isso. Então, de certa forma, esse presidente ele não teve participação, ele não foi punido por Dom Pedro? Porque ele teria que permitir a ordem para o bispo punir, né? Ou não? Não. Aí você está falando da questão eclesiástica, tá? O que acontece dentro da igreja não tem relações com o Estado. Em termos de autoridade, o presidente da província de Pernambuco, ele era a autoridade política máxima.
mas em termos de autoridade eclesiástica, a autoridade máxima era o bispo de Olinda. Consegui entender? Aham, Sim? sim. Então tá. Então, pelo fato de não ser, pelo fato de o bispo ter tomado uma ação que foi interna da igreja, então o presidente não tinha tanta participação. Não, ele não participou, só que essa ação que ele tomou, como a nível nacional, igreja e Estado a igreja era subordinada ao Estado, essa ação que o bispo tomou de punir os religiosos que participaram desse evento ia contra a ordem do imperador e a Constituição de 1824, que dava ao imperador poderes sobre a igreja. Então, assim, ao fazer isso, o bispo de Olinda, ele não vai contra o presidente da província de Pernambuco. Ao fazer isso, o bispo de Olinda, ele vai contra o próprio imperador. Entendeu? Entendi. Sim? O que mais, povo, que vocês querem perguntar? Fala para mim. João, acho que por hoje tá suave. Suave? Fechou? Sim? Podemos encerrar? Podemos. Sim? Pessoal, muito obrigado, então, pela participação de vocês, muito obrigado pela paciência, pela atenção, tá certo? Um grande abraço para todo mundo. Na sexta-feira a gente conclui esse assunto, tá, da crise do segundo reinado, e aí a gente encerra o segundo reinado e a apostila 2, tá bom? Grande abraço para vocês, boa semana, até sexta, pessoal. Valeu. Valeu, Valeu, João. João. Boa semana. Até sexta. Obrigado. Tchau, Tchau.